Olá pessoas, tudo jóia? Ricardo Dornas aqui com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai falar um assunto um pouquinho diferente. Eu vou mesclar dois assuntos aí que está sendo a minha paixão, né? Que é a questão financeira, né? O dinheiro, como é que a gente trabalha com o dinheiro, só que com viés mais internacional, para quem mora no exterior. É muito comum, eu acredito que todo mundo, né, já pensou pelo menos um pouquinho, pô, vou morar fora, vou passar um tempo fora, vou estudar fora. E quando a gente chega em outro país, a gente já está aqui na Austrália há 1 ano e 5 meses, quando a gente chega em outro país, as coisas funcionam bem diferente daquilo que a gente está acostumado, tá? Eu preparei aqui uns slides bem rápido, teve uma ajuda aqui que precisa deixar registrado da senhora Dornes, né? Kelly me ajudou bastante trazer a percepção dela para que não fosse algo muito técnico. Pô, o Ricardo, planejador financeiro, está pensando nisso. Não. Como é que é uma pessoa, claro que a gente discute muito, mas como é que é uma pessoa que não é da área exatamente de finanças pensa na questão do morar fora? Então ela me ajudou aqui e aí nós vamos conversar seguindo aqui esses slides e, enfim, trazendo alguns pontos que eu acho relevante para nossa discussão. Tá legal? Primeiro ponto é, óbvio, o planejamento financeiro. A gente planeja, certa medida, relativamente bem antes de sair do país. Então, a gente olha, vê custo de vida, possibilidade de ganhar dinheiro fora, enfim. Então, a gente faz esse planejamento para sair. Só que, uma vez fora, uma vez morando fora, volta aquele Ricardo, aquela Kelly, aquele você que tem aí os mesmos costumes do dia a dia no Brasil, onde quer que você esteja morando. Então, a questão, a gente planeja sair, mas quando a gente sai, acaba que a coisa então fica fora de controle. Então, planejamento sim, ele é importante, eu preciso entender quais serão os meus custos, quais serão as novas fontes de renda, tá? Mudou, a gente saiu do emprego no Brasil, a gente está morando fora, a gente precisa arranjar outro emprego. É claro que o online ajuda bastante, mas enfim, mudou tudo e eu preciso me organizar. O planejamento, ele, claro, passa a ser importante, mas nem tudo acontece da forma que nós gostaríamos. Por que que isso acontece? Eu já adiantei alguma coisa. Primeiro, é porque a gente não tem o hábito de planejar. Então, o fato da gente não ter esse hábito de planejar antes não muda porque a gente mudou de país, deveria ser um impulso, mas não é. E segundo, porque tem outros fatores, que é o que nós vamos falar aqui agora, tem outros fatores que vão impactar nessa mudança. O primeiro ponto, considerando apenas o Brasil e a maior parte dos outros países, é que esses outros países eles têm um alto custo de vida, tá? Então, antes da gente vir para a Austrália, nós avaliamos outros países, a gente pensou muito na Europa, muito, tá? Pensando, claro, em outros países também, pensando nos Estados Unidos, pensando em países da América do Sul e tal, enfim. E todos não, mas a grande maioria dos países tinha um custo de vida muito maior do que no Brasil, mas muito maior mesmo, tá? Aqui na Austrália, eu vou chutar um número aqui para aproximar, porque eu sei que varia bastante de pessoa para pessoa, mas você vai gastar 4 ou 5 vezes mais do que você gastaria no Brasil, tá legal? Para ter aí o mesmo padrão de vida. Então, esse custo de vida, ele de fato, ele é impactante, e o que mais impacta o custo de vida é o aluguel, tá? A gente mora aqui em pequeno apartamento, seria, aqui chama unit, mas seria kitnet no Brasil. Tudo bem que o prédio tem uma estrutura muito boa, essa sala onde eu gravo meus vídeos é uma sala de reunião do prédio, enfim. Só que a gente paga aqui aproximadamente US$ 2.300 por mês, tá? Aproximadamente o que a gente paga quinzenal, né? Então, ele não é redondinho. E considerando aí o dólar australiano em média aí 3,60, então a gente vai pagar aí 7.000 reais num apartamento pequeno, tá legal? Então, e se a gente for para a Europa, a mesma coisa. A depender das cidades americanas, mesmas coisas, mas os Estados Unidos tem algumas cidades baratas. E aí, claro, em outros países da América do Sul ficou um pouco próximo do Brasil, o que vai, claro, depender é qual bairro que você está, enfim, tal. Mas o aluguel, ele tem um peso muito grande. Para quem está aqui na Austrália, sente o aluguel aqui é absurdamente caro quando você compara com os outros gastos. Geralmente,
para nós aqui, o aluguel é metade do nosso custo de vida, tá? Um outro custo muito relevante é o transporte. E o transporte, claro, de novo, vai variar, mas o transporte ele tem um impacto maior porque não necessariamente, e aí eu vou trazer a maioria e vou me excluir dessa maioria, a maioria das pessoas, elas buscam uma casa, tá? Um apartamento, que seja um local de moradia, ou semelhante, ou melhor do que aquelas que ela tinha no Brasil. E geralmente, para você conseguir pagar isso, você vai para bairros mais vai fora do centro, tá? Vai para a periferia. E quando eu falo periferia, não é algo ruim, não, tá? É distante de onde quase tudo tá. Então, por exemplo, aqui na Austrália, a maior parte das pessoas vem para estudar, grande parte das escolas estão aqui no centro, e aí eu quero morar numa casa legal, eu vou para bairros mais distantes, e esse bairro mais distante pode fazer com que eu gaste mais com transporte. Se eu não tiver carro, vai ser ônibus, trem ou Uber, o que for. Se eu tenho um carro, eu vou gastar com carro. E aí tem um ponto diferente no Brasil com relação a carro. No Brasil, a manutenção do carro é relativamente barata quando a gente compara com outros países. Ou nos outros países, aí de novo, Austrália, Europa, Estados Unidos, a mão de obra é muito cara. Então, qualquer coisinha que você vai fazer no carro, fica caro. Tá? Vou trocar a pastilha de freio. A pastilha de freio é barata. Mas a pessoa que vai te cobrar para colocar essa pastilha de freio, ela vai te cobrar um valor muito alto. Então, acaba que transporte também pesa bastante. A alimentação aqui varia, tá? Não necessariamente vai ser uma alimentação mais cara do que no Brasil. Aqui na Austrália é mais cara do que no Brasil, relativamente mais cara quando você converte, tá? E aí depois eu vou trazer vou falar especificamente essa questão da conversão de moedas. Mas a alimentação, ela pesa bastante, não vai ser o vilão da história, não é exatamente mais caro. Se você quiser, por exemplo, sair para comer fora, é relativamente mais barato do que no Brasil, é mais fácil. Quando eu falo relativo, eu estou considerando o tempo que você gasta para ganhar um dinheiro com o valor que você gasta para comer fora, mas ela tem um impacto significativo, as comidas são diferentes, você vai querer experimentar mais coisas, principalmente no início, onde você obrigatoriamente vai ter que converter, tá? Porque você trouxe em reais e tal. Então, essa questão da alimentação, ela vai pesar. Deixa eu tirar um pouquinho essa imagem aqui. E aí, enfim, tudo tem um impacto, né? Tudo vai pesar aí. E não necessariamente aquilo que a gente ganha vai cobrir tudo que a gente está gastando, tá? Então, a gente precisa ponderar o que a gente vai fazer e tal, pesa. Porque, assim, eu não quero generalizar, tá? Porque a gente conhece inúmeras pessoas. Tem pessoas que têm o perfil meu e da Kelly, que a gente prefere reduzir o nosso padrão de vida e economizar em outras coisas. Por exemplo, a gente decidiu morar aqui no centro para não gastar com transporte. Então e a gente não tem carro aqui. Então a gente está a um ônibus ou um trem de distância de qualquer ponto aqui de Adelaide, tá? Isso traz um ganho muito grande. Quando a gente precisa de alguma coisa mais específica, paga Uber eventualmente, tá? Mas tem alguns pontos que faz com que a gente acaba gastando muito mais, até porque é muito barato a maior parte das coisas, barato considerando de novo o quanto que você ganha aqui. Só que a soma é muito alta. Então, a gente conhece algumas pessoas, a gente conhece muitas pessoas que estão apertadas, muitas pessoas que estão ali naquela vendendo almoço para comprar janta, porque às vezes não conseguiu estruturar direito. A gente vai para fora, é tudo muito lindo, é tudo muito legal, mas na hora do vamos ver mesmo, a coisa aperta, tá? Alguns outros pontos aqui que pesam bastante. O envio de dinheiro para a família, tá? É comum, de vez em quando, a gente manda dinheiro para o Brasil. Não que exatamente nosso familiar esteja precisando, não é isso, a gente quer fazer uma graça, um presente, enfim. Só que tem gente que manda muito dinheiro. E tem algumas pessoas que de fato precisam mandar esse dinheiro, tá? Deixou, às vezes, o pai ou a mãe ali numa situação
pouco mais favorável, morava junto, ajudava, saiu, deixou de ajudar, e aqui ele continua ajudando. Então, mandar dinheiro para fora é meio complicado, tá? Seja porque de fato a gente quer ajudar aquela pessoa, a gente precisa ajudar aquela pessoa, mas a gente tem que fazer, tem que dar estabelecer um limite, como tudo na vida, né? Toda essa questão financeira precisa ter esse limite. Então, esse é um ponto que pesa bastante. Conversando com algumas pessoas aqui, tem pessoas que deixaram um filho ali, às vezes adolescente, para um jovem adulto, mas ficou segurando o aluguel dele, enfim, qualquer situação, outros ajudam os pais, enfim, tem uma série de fatores que impactam e mandar o dinheiro para fora é algo bem relevante. Aqui na Austrália especificamente, não é algo que se mostrou é difícil falar negativo, né, quando a gente está ajudando o outro, mas não é algo que impacta, por exemplo, a saúde financeira de muitos brasileiros que estão aqui, mas tem alguns dados de Portugal que impacta bastante. Lá mostra que grande parte dos imigrantes em Portugal mandam dinheiro para fora. Então as pessoas estão indo para Portugal e estão mandando dinheiro, e aí não é só brasileiro, é sobre estrangeiro e tal, tá? Então esse é um outro ponto também. E aí vem a questão da famosa educação financeira, que eu já trouxe um pouco no início, né? A gente dificilmente aprendeu a organizar as finanças, tá? Eu vejo muitas pessoas falando o seguinte: não, Ricardo, eu anoto tudo que eu gasto. Ótimo, tá? O primeiro passo é você saber para onde o dinheiro está indo. Mas não muda nada. Eu estou gastando errado, eu estou anotando que eu estou gastando errado e não mudou nada. Então vocês precisam fazer o quê? De novo, básico, tá? Básico, um orçamentozinho, quanto que eu estou gastando e, claro, quanto que eu preciso gastar ou posso gastar. Essa educação financeira que ficou falha no Brasil, ela vem com a gente aqui para a Austrália, tá? Ou para o outro país onde você está. E aí, de novo, quando você compara o poder de compra que você tem, acaba que é só $10, é só $20, é só $30, é só $15, e no montante isso arrebenta. Então a gente precisa, de fato, controlar esse dinheiro para que ele não suma da nossa conta, né? E quem está no Brasil aí vive isso aqui, quem está, né, fora do Brasil também. Às vezes a gente olha, poxa, eu tinha, sei lá, $1.000, agora estou com $100, estou com $80, estou com $30. Às vezes eu vou passar o cartão e dá negado, né? Porque eu gastei todo o dinheiro. Então essa questão do planejamento ela é importante. Tem um termo aqui em inglês que é muito usado, né? Que é financial literacy, que seria aí mais próximo da educação financeira, né? A gente precisa conhecer, a gente precisa ter isso em mente, e sem essa educação financeira a gente não consegue. E aqui está o principal ponto, vou mostrar você direito aí, né? Aqui está o principal ponto que a gente se arrebenta quando a gente está fora, que é a famigerada compensação emocional. Eu estou mal, eu vou gastar. Quando nós chegamos aqui, e aí, claro, a gente veio com um planejamento bem bom, claro, dentro de um padrão aí, a gente veio bem razoável, a gente tinha dinheiro para um ano aqui e tal, a gente não gastava, entendeu? Eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto de tomar um vinho. Quando eu cheguei aqui, eu não. Durante um mês, a gente não tinha emprego, a gente não ganhava em dólar. Para não dizer que eu não tomei cerveja nenhum dia, a gente saiu um dia para comer fora, eu tomei um chopp no restaurante e tal. Mas até a Kelly começar, a Kelly começou a ganhar dólar antes de mim, até a Kelly começar, a única coisa que a gente comprou, assim, bebeu, foi um vinho que a gente ganhou do Airbnb que nós ficamos, e esse chopp que eu tomei. E a gente não saía para comer, tá? A gente não comia fora, a gente ia no mercado e comprava basicão mesmo, ficava... Claro, não passávamos fome, isso nunca aconteceu. Mas a gente não trocou roupa, a gente não comprou calçado, a gente não comprou eletrônico, a gente não saía para esbanjar. Então, tipo, depois acho que de uns 2 ou 3 semanas, a gente passou aí todo sábado e domingo num fast food, que é bem barato, então a gente passou, tipo, pô, vamos começar a ter o nosso lazer e tal. O que que a gente fez? A gente foi para tudo que era de graça aqui. A gente visitou o museu, a gente foi para os parques, a gente passeou, a gente foi conhecer a cidade, andamos a pé. Às vezes pegava, tem que fazer a compra no mercado.
Então a gente pegava um ônibus e ia no mercado lá longe, tá? E dentro de um shopping, por exemplo, e passeava ali, fazia as compras, voltava para casa. Então no início, tá? Foi isso. Depois a gente começou a ganhar em dólar. Como eu falei, a Kelly começou a ganhar antes, eu comecei a ganhar pouco depois em dólar. Eu sempre mantive meus ganhos em reais. A Kelly também, claro, mas a gente sempre manteve os ganhos em reais. Mas o foco eu falo eu porque durante praticamente 6 meses eu não trabalhei aqui. Eu fazia bicozinhos aqui e focava só nas minhas consultorias no Brasil. Depois disso e agora eu equilibro. Mas aí o que, que é a questão? A gente está fora. A gente está com saudade de pai e mãe, de filho, no caso de neto, dos amigos, daquela vida. A vida no Brasil ela é muito gostosa, ela é muito bacana. A gente não tinha amigos aqui, nem brasileiro, nem australiano, nem nada. Poxa, isso dá uma saudade. O que, que a gente quer fazer? Compras. Tá? A gente precisa comprar alguma coisa, a gente precisa ter prazer em algo. E aí a gente começa a compensar essas coisas. Pô, tô trabalhando tanto, tô longe das pessoas que eu amo, tô longe de casa, tô com saudade, tô passando um frio. Essa época eu tô aqui porque aqui é tranquilo, mas essa época faz um friozinho gostoso aqui. E aí o que que a gente faz? Bora sair, bora gastar, bora compensar esse dinheiro que eu estou ganhando aqui, né? Ou enfim, essa saudade que eu sinto do Brasil, tá legal? Então esse é o principal ponto, e aí embola com todos. Poxa, eu tô mal, tá? Não é mal de depressivo, não é esse o ponto, mas pô, a saudade é pesada, tá? Não acho que, eu vou sair do Brasil e vou deixar tudo para trás, vou esquecer as pessoas. Cara, para uns tempos você não tem esse relacionamento mais próximo com seus familiares, mas dá um engasgo, principalmente no início, assim, de você estar longe e tal, é meio complicado. E aí, pô, você está longe, você quer fazer essa compensação. Aqui trabalha-se bem, não é muito, tá? Não é exagerado. Eu sei que quem vai para os Estados Unidos ou quem vai para a Europa acaba trabalhando um pouco mais, até porque a gente tem limite aqui. A maior parte das pessoas não pode trabalhar mais do que 24 horas, embora a gente acabe trabalhando. E aí a gente precisa, pô, aí eu penso, pô, no Brasil, a título de exemplo, tá? Vamos pensar aí uma pessoa, vou até pegar a calculadora aqui, eu não fiz essa conta, tá? Vou fazer certinho. Uma pessoa que ganha R$ 8.000 por mês, que é um salário para Brasil alto, tá? Ela vai trabalhar 160 horas por mês, ela vai ganhar R$ 50. Então ela vai trabalhar uma hora e, sei lá, estou bem por fora do preço do Brasil, mas ela vai no McDonald's. Eu acho que um casal, né, duas pessoas, não come com R$ 50, eu acho, tá? Não era meu forte para McDonald's, para fast food no Brasil, mas eu lembro quando a gente ia, tudo bem, era casal, tinha menino também, etc. A gente gastava 80, acho que R$ 90, mas eu acho que o casal não. Então, uma pessoa que ganha no Brasil um salário legal, ela vai gastar aí uma hora para comer, vamos supor que uma hora come um casal. Uma hora aqui é US$ 35, tá? Aqui US$ 35, sim, você come no fast food? Muito. Às vezes a gente pega, tem umas promoções aqui no aplicativo, às vezes eu quero, a gente vai comer no Hungry Jacks, que é uma, isso não é no Brasil, mas é uma lanchonete aqui, estilo Burger King, Burger King. Aqui o Burger King tinha outro nome, eles batizaram de Hungry Jacks. A gente gasta US$ 16, a gente gasta US$ 18. Aí quando a gente vai pegar o meal, que é tipo para uma refeição completa, né, para festa e tal, dá 24, US$ 26 e tal. E considerando aí uma hora de 35, que é uma hora barata, mas boa, tá? Então essas coisas, a gente, poxa, eu estou ganhando bem aqui. Uma hora aqui eu como bem mais do que eu comi no Brasil. Tênis aqui que a gente paga US$ 60, tá? Ou seja, 2 horas de trabalho folgado, no Brasil é R$ 1.000. Então quando a gente extrapola, lembra que a alimentação é um ponto que é um pouco caro. Pô, essa câmera aqui que eu estou usando para filmar, eu paguei US$ 50, uma câmera HT 4K, sei lá o que eu não conheço. E no Brasil, eu lembro, a última câmera que eu paguei, eu comprei por 600, R$ 700, essa câmera de computador e tal. Muda, e aí eu quero compensar, eu quero utilizar esse poder de compra. Eu não sei fazer planejamento financeiro, porque infelizmente planejamento financeiro a gente não aprende na escola. Aí eu venho pro exterior, me arrebento, faço dívidas. Em alguns casos, aí o outro dado de Portugal, a gente tem mais dados em Portugal,
com relação a imigrantes, está aumentando cada vez mais o número de brasileiros que vão para o consulado pedindo dinheiro para poder comprar passagem e voltar para o Brasil, porque se enrolou tanto que nem dinheiro da passagem tem para comprar. Então essas coisas elas são meio complicadas, né? E aí, enfim, o que a gente pode fazer, né, para poder... Essa luz aqui é maravilha. O que a gente pode fazer aí que pode nos ajudar a melhorar essa relação? Como eu já falei, anotar os gastos é importante, porque uma vez eu sabendo o que eu estou gastando e onde eu estou gastando, eu consigo controlar. Só anotar não resolve, mas é bom. Outra coisa, ter metas financeiras claras, tá? O que é uma meta financeira? Eu vou gastar, ou por exemplo, $100, 100 euros por mês ou por semana, não importa, tá dentro do seu salário aí. Eu vou gastar X dólares, X euros por mês em lazer. Ponto. Se eu quis meter o pé na jaca, gastei na primeira semana do mês, no resto do mês é pipoca com Netflix, tá? Pá, consigo controlar e tal? Ok. Às vezes a gente não considera, por exemplo, uma saidinha, ou uma bebidinha ali e tal. Aqui eu vou sair para a faculdade e tal, não sei o que, eu tava com hábito de passar no mercado, eu comprava um Gatorade, comprava uma Coca, comprava um suco, pô, é $4, é $3. Nunca paguei mais de 5 numa bebida aqui. Às vezes, um chazinho que é 8 tal. Mas enfim, quando eu fui somar, eu estava gastando um absurdo. Eu falei, cara, não faz sentido. Tá entre 120, $150. Então eu falei, não, cortei. Tá? Eventualmente, claro, eu tomo, mas não é mais todo dia. Então, ter essas metas, elas são importantes. Como eu já falei, separar aí um valor fixo por semana ou por mês para fazer esses excessos, para lazer, extravagância e tal. Pô, vou num restaurante legal. Vou segurar uma vez por mês e até tanto. Pô, eu quero ir no muito legal. Então, ou eu faço um extra financeiro para ganhar mais, ou eu junto 2 meses para ir. A meta é para ser seguida, a meta não é para ser quebrada, tá? E aí a gente estruturando essas metas e seguindo essas metas, isso é importante, a gente começa a se organizar e, claro, colocar o dinheiro para salvar, né? Para economizar e tal, para investir. E aí buscar ajuda, tá? Quando a gente fala a questão da buscar ajuda, às vezes a pessoa fica um pouco constrangido. Pô, eu sei organizar meu dinheiro, né? Todo mundo sabe organizar o dinheiro, porque é muito fácil. Se você ganha 8, gasta 7, investe 1.000. Se você ganha 10, gasta 9, gasta 8, investe 1.000, 2.000. Óbvio que é fácil, tá? Só que por que nem todo mundo consegue? Por que no Brasil 75% das pessoas têm algum tipo de dívida? E não é que ela seja inadimplentes, tá? Financiamento de carro, de casa, enfim, cartão de crédito, etc. Por que isso acontece? Porque o planejamento financeiro, ele é muito mais comportamental do que financeiro em si, do que matemático, do que números. Então, embora eu saiba como fazer, eu não estou falando de fazer um planejamento igual a gente faz dentro do escopo de planejamento financeiro. Estou falando de fazer um orçamento, que é o orçamento, tá? O básico, o primeiro passo. Mas embora eu saiba fazer isso, embora eu entenda que se eu ganho mais do que eu gasto, se eu gasto menos do que eu ganho, eu não vou ter problema financeiro, a gente não consegue fazer. E aí o que acontece? A gente não quer buscar ajuda. A gente acha que vai resolver o problema. A gente acha que no próximo mês vai dar certo. A gente acha que vai ganhar um dinheiro mais, assim por diante. Estou vendo que o tempo está ficando longo, né? Mas enfim, gasta, tá? Gasta mais, só que a gente precisa se organizar, tá? E aqui, o último ponto, né, que eu gostaria de trazer para vocês, mostrar o slide, né? Queria saber, e se vocês puderem comentar verdadeiramente aqui no espaço para comentário, eu agradeço porque isso é importante para mim como planejador financeiro. Eu posso, de alguma forma, contribuir, se você comentar e colocar uma dúvida, óbvio, posso contribuir, mas é importante a gente saber se você também tem essa dificuldade. Eu sei que é constrangedor a gente falar que está apertado, é constrangedor a gente falar que está devendo, ninguém gosta disso, ninguém gosta. Quando era no passado a gente até fala, né? Tipo, eu já quebrei feio, tá? Agora eu falo. Mas hoje, ou pelo menos na época, quando eu estava, hoje eu não estou, graças a Deus, mas na época quando eu estava, eu não queria falar para ninguém. E às vezes eu saía, às vezes eu ia para festa, levava presente, que tinha que levar, dava um jeito, estourava um pouco mais cartão de crédito. Mas me conta aí se vocês têm essa dificuldade. E aqui para a gente finalizar, né, fazer o fechamento,
Primeiro, gostaria de convidá-los, né, a se inscrever aqui no YouTube, para quem não é inscrito, e seguir a gente aqui no Instagram, tá? De vez em quando eu coloco alguma informação lá que pode lhe ser útil, tá? Mas para a gente finalizar, primeiro, você saiu do Brasil e está indo para um outro país. Aí tem um termo que a gente ouviu aqui: quem converte não se diverte. Balela. Se o seu ganho é em real, você precisa obrigatoriamente converter. E a nossa conversão não é só, quanto que isso custa em real? Porque senão eu vou comprar todos os tênis da Austrália, porque é muito barato. Quanto tempo eu trabalho, qual o suor no meu sangue, quanto tempo estou dando em troca desse ganho, tá? Então, esse é desse produto que eu estou comprando, tá? Então, essa conversão, ela é importante. Então, uma coisa aqui custa $100. Poxa, essa coisa aqui custa $100, custa R$ 360. Quanto tempo eu preciso trabalhar para receber R$ 360 para pagar isso? Compensou? Compensou, eu gasto. Legal? De fato, de verdade, de coração. Melhor coisa que você pode fazer para você é fazer um orçamentozinho. Sei que parece banal, sei que as pessoas dizem assim: Ricardo, planejador financeiro, onde é que eu invisto? Tá? Qual que eu compro? Qual que é a ação que eu compro? Como é que eu coloco o dinheiro? Cara, isso é gostoso demais fazer investimento. Receber dividendos é algo extraordinário. É muito bom. Só que às vezes a pessoa está passando aperto. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai naquele mês que você conseguiu se controlar, você está animado, você vai e investe. Pô, compra. Geralmente a gente vai para ação porque paga mais. Comprei a ação. No mês seguinte, o que aconteceu? Eu não estou com o meu orçamento estruturado, gastei mais do que devia, precisei de dinheiro. O que a gente faz? Vai lá e tira o investimento. Com a falsa promessa de mês que vem eu coloco de novo. Não coloca. Aquele dinheiro você gastou, acabou, perdeu. O do mês que vem que você vai colocar, não é que você não vai cumprir a tua promessa, você vai. Mas do mês que vem que você colocou, é outro dinheiro. É outro. Então, se você tinha 1.000, tirou 1.000 para pagar a conta, colocou 1.000 de novo, você poderia ter 2.000. E é isso que a gente precisa ter em mente, né? Geralmente a gente não tirei, voltei e tal. E aí o que acontece? A enorme maioria dos brasileiros, 95% dos brasileiros, não tem nem um investimento, tá? Eles não conseguem ter R$ 1.000, tirando aquele dinheiro do mês, né? Eles não conseguem ter R$ 1.000 por uma pequena emergência. E aí? Fora do Brasil, com os custos muito mais caros, você vai precisar muito mais desse dinheiro. Bacana? Então, eu fico aqui. Me perdoe pelo vídeo longo, eu falo demais, adoro minha voz, eu sei. Se eu puder te ajudar de verdade, conte comigo, tá? Conte comigo mesmo, porque tem saída, como eu já falei, eu já fiquei muito apertado, eu já tive nome sujo há uns anos atrás na SPC Serasa, saí do buraco, me organizei. Hoje eu tenho investimento, tanto investimento no Brasil quanto investimento no exterior. Eu invisto via Estados Unidos, aqui na Austrália não é tão interessante, então. Mas, embora eu tenha investimento nos Estados Unidos, que compra ações aqui da Austrália, é muito possível, tá? É muito possível mesmo. É possível se organizar. Eu sei que sozinho você dá conta, tá? Eu não consegui sozinho, eu tive que ir atrás de outras pessoas, mas eu sei que dá para fazer sozinho. Agora com a ajuda vai mais rápido. Legal? Então é isso. Obrigado por estar aqui até o final. Curta, compartilha, se inscreva, principalmente para o canal aqui que é novo, vai ajudar demais, tá? Forte abraço aí, espero que esse vídeo tenha contribuído. Tchau, tchau.